Olá, meu nome é Alessandro, eu sou terapeuta holístico, eu sou babalorixá no candomblé afro-brasileiro e eu venho aqui falar um pouquinho sobre a foto Kirlian, que antigamente o pessoal chamava de foto da aura, né? Que é o campo bioenergético humano, né? Assim como chamam os russos, né? Mas é o mesmo que a gente chama de axé, é o mesmo que a gente chama de prana, é o mesmo que a gente chama de ki. E isso dá para ser fotografado, né? Há muito tempo atrás na Rússia, né, um russo chamado Kirlian, ele era um técnico em eletrônica, ele desenvolveu uma máquina que fotografava o campo bioenergético humano, e essa máquina, a revelação das fotos era em preto e branco, né? E dava para analisar ali, né, coisas patológicas ali e problemas emocionais também, de acordo com o padrão do formato do efeito luminoso que sai em volta da foto, né? E depois de um tempo, um físico brasileiro especializado em eletricidade, professor Newton Milhomens, ele desenvolveu uma máquina com uma capacidade superior à máquina russa, porque o professor Newton conseguiu fazer com que a máquina impregnasse na película fotográfica as cores desse campo bioenergético, né? E o que acontece, né? De onde é que vem essas cores que aparecem na foto Kirlian, na foto da aura? Essas cores, né? Aqui tem um exemplo aqui, né? De uma foto do que seria um padrão normal, né? De estar vermelho e azul, né? Um equilíbrio entre o vermelho e o azul, tendo em vista que o vermelho representa a parte, né, de vigor, né, de força, de vigor, e o azul representa a parte, né, de calma e de tranquilidade, né? Então precisa haver um equilíbrio. Isso falando de uma maneira assim bem resumida, né, para o vídeo não ficar muito longo, né? O azul e o vermelho corresponde a coisas muito mais detalhadas do que isso, né? E da onde é que saem essas cores que eu mostrei aqui nessa foto aqui? Elas são um produto do metabolismo celular, né? Tudo que está vivo, não só nós seres humanos, mas planta, bicho, né? O metabolismo celular está ali o tempo inteiro trabalhando, né? Então essas cores a gente não vê porque elas estão acima do ultravioleta e abaixo do infravermelho, né? Tem alguns animais, como mosca, por exemplo, consegue ver essas cores, né? Enfim, essa câmera consegue impregnar na película fotográfica. Essa máquina, ela é dessa maneira aqui que eu vou mostrar agora. Essa daqui é a máquina, né, propriamente dita. Essa daqui é o compartimento onde vai o filme, aqueles filmes das máquinas analógicas antigas, né? O filme é colocado aqui dentro. O filme corre aqui em cima dessa espuma, tem uma espuma aqui, ó. A pessoa coloca o dedo aqui, pressiona o dedo aqui, né? E aqui via pedal sai um fio daqui dessa máquina, e esse fio tem um disparador via pedal, e a gente tira a fotografia, né? Via pedal, porque a minha mão vai estar dentro de uma câmara escura, que é um saco preto, onde tem umas entradas, assim. Eu vou estar com as duas mãos ali dentro, e o cliente vai estar com uma das mãos dentro também, onde ele vai pôr cada um dos dedos, né? Ele coloca um dedo aqui, aperta, dispara-se uma foto via pedal, ele tira o dedo e coloca o outro dedo, e assim sucessivamente a gente vai tirando uma foto de cada dedo da pessoa. E aí o que acontece? O que a gente pode ver na câmera Kirlian? Né? Ela serve para diagnóstico, né? No Brasil, infelizmente, ela não serve para diagnóstico, tá? Mas na Rússia ela serve para diagnóstico dentro de hospital, tá? Então aqui a gente tem uma foto aqui com um excesso de vermelho, né? Para ser uma foto padrão,
basal, como se chama, né? Teria que ter um equilíbrio aqui entre o azul e o vermelho, e aqui a gente não tem, tá? Aqui tem essa cavidade aqui, mostra um início de transtorno emocional. Pode ser excesso de raiva, de ciúme. Aqui a pessoa deve ter discutido no dia anterior à foto, né? Porque está com excesso de vermelho. Estava com raiva de alguma situação. Nessa daqui, isso daqui se assemelha à chama de uma boca de fogão, né? E quando aparece isso, isso é sinal de intoxicação. Pode ser intoxicação por remédio alopático, pode ser por excesso de álcool, abuso de nicotina, de cigarro, abuso de alguma substância, abuso de droga, né? Aqui parece com uns gravetinhos, parece uns gravetinhos de árvore aqui. Quando aparecem esses gravetinhos, é sinal de inflamação. Aqui tem uma espécie assim, ou de um coqueirinho, lembra um coqueirinho, ou lembra um abacaxi, e isso é sinal de infecção. Nessa outra aqui a gente tem um quadro de depressão já bem desenvolvido, e essas outras cavidadezinhas aqui menores é transtorno emocional, né? Pode ser qualquer coisa, pode ser ciúme, raiva, medo, insegurança, que depois acaba virando depressão, né? Começa assim e acaba virando uma depressão. Aqui tem uma depressão, mas quando aparece esse sinal aqui, é uma depressão que envolve culpa, tá? A pessoa tem um complexo de culpa instalado ali com ela, no emocional. Aqui a gente tem uma espécie de um corte no campo luminoso e entrando para dentro, para a parte do dedo. Isso daqui é chamado de fratura oncológica, tá? 2 médicos oncologistas, que são irmãos inclusive, na cidade de Curitiba, há muitos anos atrás, eles compraram a máquina do professor Newton e levaram para a clínica oncológica, e todos os pacientes deles que tinham tumor maligno apresentavam esse efeito aqui, né? Aqui do lado de cá tem umas ramificações, e quando acontece isso já está com metástase. Esse tumor já se espalhou, é indício de metástase, tá? Isso não é achismo, né? Eles levaram para a clínica oncológica e todo mundo que tinha tumor maligno apresentava isso. Assim como a inflamação que eu falei ali, dentro da clínica médica, né? Todo paciente com inflamação em algum lugar, com infecção em algum lugar, aparecia aqueles respectivos sinais ali. E como que a gente fica sabendo disso, né? Aonde é essa inflamação, aonde é essa infecção? A gente usa o auxílio do mapa chinês de acupuntura. Que o mapa chinês de acupuntura ensina pra gente que na ponta dos nossos dedos a gente tem terminações nervosas, né? Que faz ligação com o órgão interno do corpo. Então a gente, na hora que vai tirar as fotos do cliente, a gente faz uma anotação ali no caderno, dizendo que a primeira foto foi do polegar, do indicador, né? E assim sucessivamente de todos os dedos, né? E aí a gente pega o negativo e compara para a gente encontrar cada dedo e saber, aqui no polegar está saindo um sinal de inflamação aqui do lado, então corresponde ao órgão interno tal, então é um indício de sinal de inflamação naquele órgão ali. Aí o terapeuta vai tratar com a ferramenta que ele trata, né? Com cromoterapia, com radiestesia, alguma coisa emocional vai tratar com floral, né? Tem terapeuta homeopata que trata com homeopatia, né? Enfim. Aqui eu tenho uma foto de transe, tá? Estado de transe. É normal a foto estar com aquele efeito luminoso, vermelho e azul para um lado e para o outro, e um pouquinho de branco no meio, né? E aqui no meio aqui tudo preto, né? E quando aparece isso daqui, é sinal de transe. Esse transe pode ser transe parapsicológico, dentro de um consultório de hipnose, né? A pessoa tem que estar num transe profundo para aparecer a foto desse jeito. Aquele transe profundo, onde a pessoa pode pegar até um cigarro, encostar na pele da pessoa, que não vai fazer bolha, não vai queimar e nem vai fazer bolha. Como pode ser um transe mediúnico também, tá? Aquele transe mediúnico bem profundo, onde a pessoa está com uma entidade ou com um orixá, e a pessoa... Antigamente acontecia muito isso, né? Pisava numa chama, num caco de vidro e não acontecia nada, né? O cérebro humano é capaz de muitas coisas que a gente desconhece, né? Aqui tem uma foto
onde a pessoa está totalmente sem energia vital, sem axé, sem prana, sem ki. Ela sofre com culpa e ela está aqui bem mal. Essa pessoa aqui, a aura dela está cheia de buraco, né? O campo áurico dela, né? Isso traz doença física, né? Inclusive. Aquela foto que eu mostrei da fratura oncológica, né? Quando esse sinal aqui ainda não entrou aqui para a parte do dedo, quando ele está só aqui no efeito luminoso, a gente diz que esse tumor ainda não está na matéria. Nesse caso aqui já está na matéria, porque ele passa aqui para dentro. Agora, quando está só no efeito luminoso, a gente diz que ainda está no campo energético da pessoa, ainda dá tempo de reverter, né? A pessoa mudando padrões de vida, né? Mudando hábitos e pensamentos, né? Alimentação, né? Com relação à alimentação, ainda preciso fazer uma ressalva no que eu falei sobre as cores ali, né? Por exemplo, o excesso de vermelho, né? Ele indica agressividade, nervosismo. Agora, numa mulher no período menstrual, é normal um excesso de vermelho, tá? Ou em adolescentes, então com aquela começando naquela fase sexual assim muito intensa, é normal o excesso de vermelho. O excesso de azul, onde diz que a pessoa está muito apática, triste, no início de uma depressão, no caso das pessoas que são veganas e vegetarianas, não se enquadra essa regra, tá? Quem é vegano e quem é vegetariano, é normal você ter uma predominância de azul ali na fotoquilha e a pessoa não está triste, nem está deprimida e nem está apática, tá? Agora, tem uma outra curiosidade aqui que é a seguinte, é tirada uma foto de cada dedo, né? E no final a pessoa coloca os 2 dedos ali na película fotográfica. E o campo energético dela é para ficar um só, para ficar um campo só. E aqui tem 2 campos, ó. Tem essa linha preta aqui no meio. Isso é sinal de que a pessoa tem algum problema com aceitação, ou é alguma coisa no físico, no corpo dela, que ela não gosta, ou pode ser no aspecto psicológico também, pode ter alguma coisa que pode ser de ordem sexual, que ela não se aceite, e aí é um caso para ser tratado também, né? E como que a gente chega, gente, nesse resultado, da onde é que vem isso daí? Eu falei que essas cores são o metabolismo celular, são os gases exalados do metabolismo celular. E como é que ele impregna na película fotográfica? Bom, a máquina trabalha com alta voltagem e baixa amperagem. Então ela consegue impregnar os fótons desses gases. Por quê? É um gás, mas é matéria, né? É matéria sutil, um pouco mais sutil do que a matéria palpável, mas não deixa de ser matéria. E a gente sabe que a matéria é composta por átomos. E os átomos têm os elétrons girando em volta do núcleo. E quando um elétron escapa ali daquela órbita, a gente chama de elétron livre ou fóton de luz. Então é daí que vem o efeito luminoso que é impregnado na película fotográfica por meio dessa alta voltagem e baixa amperagem. Isso é um resumo, né? Que eu não sou especialista em eletricidade, eu não sou físico, não sou técnico em eletrônica, né? Isso é só um resumo. Agora, essa máquina também ela é capaz de tirar foto de cristais, de remédios, né? Isso dá até um outro vídeo, de plantas. Aqui eu tenho a foto de uma folha de urtiga, é o campo energético dela. Aqui eu tenho a foto de uma folha de pitanga, tá aí o campo energético dela. Aqui eu tenho a foto de uma folha de balaio de velho, ou balainho de velho, né, como alguns chamam. Então assim, a planta está ali parada e ela está defendendo a gente com o campo energético dela, né? Então para quem é interessado, né, em esoterismo no geral, né, em misticismo, em espiritismo, mais na linha de Ramatiz, né, porque o espiritismo da linha de Kardec não estuda muito essas coisas, não vai muito para essa linha, né? E para quem é de religião de matriz africana, quem é de Umbanda, quem é de Candomblé, quem é de religião tradicional iorubá, é mais para esse lado, né? De folha, desse tipo de coisa. Aqui eu tenho o campo energético de um banho chamado de Abo, né? Que é bem conhecido para quem é de Candomblé, né? Aqui eu tenho o campo energético de um banho de ervas frescas, né?
Então, assim, o legal disso daqui é que a máquina é uma ferramenta de diagnóstico para quem é terapeuta, para ele ver como é que a pessoa está por dentro e recomendar a ferramenta terapêutica na qual ele trabalha, se é floral, se é reiki, o que seja, né? E para nós que somos de religião de matriz africana, ela serve para provar. A ciência não desmente aquilo que a gente acredita, né? A ciência veio aí, nesse caso, como uma ferramenta para provar que o que a gente faz, a gente troca energia com erva, a gente troca energia com banho e com outros materiais também, né? Então a gente sabe que se a gente pegar um banho de erva, aquilo ali tem um campo energético, que o nosso campo energético absorve aquilo ali. E a máquina veio para isso, né? Para provar aquilo que a gente acredita, né? Por fé, pela vivência, pela experiência que a gente tem. Mas é bem bacana que a máquina pode provar que existe um campo energético. Agora, eu quero deixar claro aqui o seguinte, que o Kirlian, que foi o russo que inventou a primeira máquina, ele não tinha nada a ver, que já é falecido, ele não tinha nada a ver com o espiritismo, ou com umbanda, ou com candomblé, com nada disso. O cara não tinha nada a ver com isso, tá? É ciência pura. Assim como o professor Newton também, tá? Ele não tinha nada a ver com isso, nada com espiritismo, nada com umbanda, com candomblé. E no passado, né, assim que essa máquina ficou conhecida, né, e hoje pararam um pouco de falar dela, e falava-se muito sobre foto da aura. Então muita gente começou a tirar foto da aura e começou a ver na foto da aura ali, começou a ver anjo, começou a ver espírito, começou a ver obsessor. E isso é mentira, tá? A foto Kirlian não vê anjo, não vê espírito, nem bom nem ruim, não vê obsessor, não vê nada disso, tá? Ela vê inflamação, ela vê infecção e ela vê problemas emocionais, tá? E o terapeuta trata, tá? E no caso aqui de religião de matriz africana, né, eu só trouxe como um assunto, né, interessante, né, para saber que a ciência prova que existe o campo energético, que existe energia, tá? Isso eu não uso como diagnóstico para nada no meu trabalho como babalorixá, tá? No meu trabalho como babalorixá, eu jogo búzios, tá? No meu trabalho como terapeuta holístico, eu trabalho com a Kirlian, tá? Sem misturar uma coisa com outra. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é uma outra coisa, tá? Então, essa é a informação que eu tinha para trazer hoje para vocês sobre foto Kirlian, sobre a foto da aura, que ela prova que existe, né, a bioenergia em volta do ser vivo, que a gente pode chamar de prana, que a gente pode chamar de axé, que a gente pode chamar de ki. Tá? Dá para fazer ainda, tem muito assunto para falar sobre isso daí, mas para não ficar muito extenso, é o que eu tinha para fazer, é o que eu tinha para trazer para vocês hoje. Gratidão a todos e até o próximo vídeo.